Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula prática de anatomia. Hoje a nossa videoaula prática é sobre os ossos do membro superior. Então nesta videoaula, obviamente, eu vou dividir ela em três partes, né? Então a primeira parte será relacionado aos ossos que constituem aí a cintura escapular, né? Que daí nós vamos trabalhar sobre a escápula e a clavícula. Na segunda parte nós vamos trabalhar especificamente os acidentes ósseos do osso húmero, que é o osso do braço. E na terceira parte nós iremos trabalhar aqui os ossos do antebraço, né? A ulna e o rádio, e também os ossos da mão. Então aqui, né, peguei uma mão lá para mostrar, então nós vamos trabalhar os ossos da mão, né? Então na terceira parte nós vamos falar dos ossos do carpo, do metacarpo e os ossos dos dedos, que são as falanges. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos iniciar essa nossa primeira parte, tá? Falando especificamente desses dois ossos aqui, né? Que são a escápula e a clavícula, ok? Esses dois ossos, pessoal, eles são dois ossos que formam aí a cintura escapular, tá certo? O que seria essa cintura escapular? Nós temos que entender que no nosso tronco nós temos uma escápula direita e uma escápula esquerda, tá? Ó, então nós temos duas escápulas aqui, ó, tá? Direita e esquerda, como nós também temos duas clavículas, tá? Uma direita e outra esquerda. E essas escápulas e as clavículas, elas são unidas de uma maneira que formam uma cintura, né? Então elas circundam aí a parte superior ali da abertura superior do tórax. Lembrando que as escápulas ficam conectadas na parte posterior do tórax, tá? Encostada ali praticamente com as costelas. Claro que não encostadas por completo, por quê? Porque nós temos um músculo que fica entre a escápula e as costelas, que é o músculo subescapular, tá? E aí depois nós temos as clavículas, certo? Depois nós temos as clavículas que se articulam tanto no externo quanto nas escápulas. Depois eu vou mostrar no esqueleto como que esses ossos ficam dispostos aí a nível do nosso tórax, tá certo? Eu vou iniciar mostrando primeiramente, os acidentes ósseos de cada osso, tá? Então lembrando que aqui eu tenho uma escápula direita e aqui eu tenho uma escápula esquerda, ok? Aqui nós estamos observando numa vista posterior, porque nós estamos observando a espinha da escápula, e aqui nós estamos observando agora numa vista anterior, tá? Que é a face costal das escápulas, né? Onde nós vamos ter aqui essa grande fossa, né? Chamada fossa subescapular. Tudo bem? Então vamos iniciar primeiramente com a escápula, certo? Bom, pessoal, essa escápula, tá? Então no caso ela é uma escápula direita, tá certo? Quando nós observamos a face costal dessa escápula, que é a parte anterior dela, nós observamos o seguinte: a escápula ela vai ter uma curva aqui em cima, né? Uma parte angulada aqui em cima, uma outra aqui embaixo, ó, tá? E uma outra aqui na lateral, certo? Uma outra aqui na lateral. Essas três angulações nós chamamos de ângulos, tá? Então cada curva dessa eu vou chamar de ângulo. Então a escápula ela vai ter o ângulo superior, ela vai ter o ângulo inferior, ó, todo o ângulo inferior, e depois ela vai ter o ângulo lateral. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui a imagem. Aqui, ó, o ângulo lateral, tá? O ângulo lateral ele vai ficar embaixo aqui, ó, da cavidade glenoide, certo? Então o ângulo lateral, o ângulo inferior, ó,
e o ângulo superior, ok? Além dos ângulos, nós conseguimos observar o que? As bordas, tá? Olha só, aqui nós vamos ter uma parte reta que fica entre o ângulo superior e essa entradinha aqui, ó, tá? Essa parte aqui em cima é a borda superior, tá? Aqui, ó, nós vamos ter a borda medial entre o ângulo superior e o ângulo inferior aqui, ó. Nós vamos ter toda a borda medial. Depois eu mostro no esqueleto para vocês entenderem por que ela é a borda medial, porque essa borda aqui ela vai ficar mais próxima da coluna vertebral, tá? Se nós observarmos aqui, ó, o que acontece? Nós temos aqui, ó, vamos supor que a minha caneta seja a coluna vertebral, ok? E olha só o que vai acontecer. As bordas mediais aqui, ó, as bordas mediais das escápulas ficam mais próximas, ficam voltadas para o centro, que é a coluna vertebral. Tudo bem? Por isso que nós chamamos então de borda medial, tá certo? Muito bem. Vamos voltar aqui então, tá? Vamos focar um pouco melhor aqui. Isso. Então aqui nós vimos a borda medial. E aqui nós temos a borda lateral, tá? Ó, nós temos a borda lateral, que fica entre o ângulo inferior e entre o ângulo lateral, certo? Ó, entre o ângulo lateral e o ângulo inferior, nós vamos ter toda a nossa borda lateral, tá certo? Ainda numa vista anterior, que é na face costal, nós vamos ter aqui, ó, uma parte mais funda, tá? Eu não sei se dá para vocês terem a noção de que ela é um pouco mais funda aqui, ó. Tá vendo? Ela é um pouco mais afundada. Aqui dá pra gente ver, ó, tá vendo? Que ela é mais funda aqui, ó. Então toda essa parte funda que nós temos aqui, ó, é chamado fossa subescapular. Fossa subescapular. É nessa fossa subescapular onde nós vamos ter articulado aqui, né, fixado aqui o músculo subescapular, tá certo? Músculo fossa subescapular. Aqui na parte superior, ó, nós temos então o ângulo superior e nós temos a borda superior. No final da borda superior, nós vamos ter uma pequena reentrância aqui, ó, uma pequena mordidinha aqui, ó. Essa mordidinha, onde eu estou colocando a caneta, é chamada incisura da escápula, ok? Incisura da escápula, tá certo? Aqui, ó, ainda nós vamos conseguir enxergar o que? Essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Essa ponta aqui, ó. Toda essa ponta aqui, tá certo? Essa ponta, tô olhando por cima, tô olhando de frente, tô olhando por baixo aqui agora, ó. Toda essa ponta aqui, ó. Essa ponta vai ser, ó, e olhando de lado, ó, é essa ponta aqui toda, tá? Esse aqui é chamado processo coracoide. Então, processo coracoide da escápula, tá? Então, essa ponta anterior aqui. O que mais que nós conseguimos observar numa vista anterior, ou seja, observando pela face costal, né? Eu consigo observar que aqui atrás, ó, aqui atrás, nós vamos ter isso aqui, ó. Isso aqui, ó, nós enxergamos também de frente, ó, tá? Que é o acrômio. Só que o acrômio, ele é melhor visto numa vista posterior, ó, né? Que é a face dorsal da nossa escápula aí, tá? Na face dorsal, o que nós conseguimos observar? Nós conseguimos observar o ângulo superior, o ângulo inferior, né? Ó, o ângulo lateral, a borda medial, borda lateral e ainda a borda superior aqui. Só que na face dorsal, que é a parte posterior, nós enxergamos essa elevação aqui, ó. Tá vendo? Essa elevação aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês observarem melhor. Essa elevação aqui. Tanto olhando de cima, ó, quanto olhando reto aqui, ó. Essa elevação é chamada espinha da escápula. E nós observamos que a espinha da escápula, ela na sua extremidade, ela vai formar essa parte
mais dilatada e achatada, tá vendo? Ela é meio achatada. Isso aqui, ó, essa parte aqui é chamada acrômio da escápula. Acrômio da escápula, ok? Aqui ainda nós observamos, né, a incisura da escápula. E olha que interessante, na face dorsal da escápula nós temos a espinha. Em cima da espinha nós temos uma parte afundada aqui, ó. Tá vendo? Uma parte afundada aqui. Ó. E inferiormente à espinha nós temos uma outra parte afundada aqui, ó, que pega tudo isso aqui, ó. Então, automaticamente, nós vamos chamar essas partes afundadas de fossas. Essa aqui, de cima, é chamada fossa supra, né? Porque está em cima. Supraespinhal. Tá? Então, essa fossa aqui em cima é chamada fossa supraespinhal. E essa aqui embaixo, toda essa fossa aqui, ó, é chamada fossa infraespinhal. E automaticamente, pessoal, essas fossas vai estar presente aí os músculos com o mesmo nome. Então aqui na fossa infraespinhal eu vou ter o músculo infraespinhal. E aqui na fossa supraespinhal nós vamos ter o músculo infraespinhal. Tudo bem? Se nós observarmos numa vista lateral, lembrando que essas duas pontas, né, tanto o processo coracoide quanto o acrômio, né, elas ficam voltadas para a lateral do nosso corpo, ou seja, para fora. Nós vamos observar aqui ainda esse acidente ósseo, tá vendo? Ele é como se fosse uma cavidade, só que rasa, né, uma cavidade rasa. Essa cavidade aqui é chamada cavidade glenoide da escápula. Essa aqui, ó. Tá? E é nessa cavidade glenoide onde vai encaixado, né, onde vai articulado, que nós vamos ver na parte 2, essa parte volumosa, arredondada aqui do úmero, que é chamada cabeça do úmero. Tá? Então a cabeça do úmero, olha o que ela faz, ela se encaixa aqui na cavidade glenoide da escápula, tá certo? Então aqui numa vista lateral, nós observamos então a cavidade glenoide. E olha que interessante, essa cavidade glenoide, ela vai ter uma pequena elevaçãozinha em cima, ó, não sei se vai dar para a gente observar, uma pequena elevaçãozinha em cima, aqui, tá? E uma outra pequena elevaçãozinha aqui embaixo, tá? Essas elevações são chamadas de tubérculos e automaticamente esse tubérculo que está aqui em cima, ó, tubérculo supraglenoidal. E esse tubérculo que está aqui embaixo, ó, tubérculo infraglenoidal, tá certo? Esses tubérculos aí, né, ou seja, o tubérculo supraglenoidal, ele vai servir como inserção da cabeça longa do bíceps braquial. E aqui o tubérculo infraglenoidal, ele vai servir de inserção aí para o músculo tríceps braquial. Tá certo? Então é isso aqui, pessoal. Esses são os acidentes ósseos principais aqui da escápula. Além disso, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó, observando numa vista anterior, que é na face costal, né, da nossa escápula aqui, o que eu quero que vocês observem? Aqui nós estamos observando aqui atrás, ó, o acrômio, tá certo? Tudo isso aqui é o acrômio. Só que observa que na parte mais anterior do acrômio tem uma pequena face lisa, aqui, ó, uma pequena face lisa. Essa face lisa, ela vai articular uma parte lisa que eu tenho aqui, ó, uma parte lisa que eu tenho aqui na clavícula, certo? Essa parte lisa aqui, ó. E essa parte lisa, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai se articular aqui, ó.
as duas se articulam, formando então aquela cintura escapular. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês um esqueleto para vocês entenderem bem como é que é articulado. Tá? Mas então eu quero que vocês entendam que essa face lisa que nós temos aqui, né, anteriormente aqui no acrômio, é chamado, então vai ser chamado de faceta articular clavicular. Tá? Por quê? Faceta é uma face articular pequena. Tá? Então, faceta articular clavicular. Por quê? Porque ela vai articular a clavícula aqui, certo? Ó, tá? Então, aqui a gente consegue ver essa partezinha um pouco mais lisa aqui, ó. Ok? Então, pessoal, esses são os acidentes ósseos principais aí da nossa escápula. Nós observamos tanto numa vista anterior, que é a face costal, né? Nós observamos tanto numa vista posterior, que é a face dorsal, e nós observamos numa vista lateral, tá? Todos os acidentes ósseos da nossa escápula. E aqui é importante a gente saber como que a gente vai reconhecer o lado da escápula. Como é que eu vou saber se essa escápula é direita ou é esquerda? Tá? Primeira coisa que você tem que fazer. A gente sabe que o ângulo inferior, que é a ponta, né, que é a parte da escápula, se nós observarmos, a escápula ela é larga aqui em cima e ela se afina aqui inferiormente, né? Então, essa parte mais fina da escápula, que é onde nós vamos ter o ângulo inferior, ela é para baixo, tá? E outra coisa que nós temos que entender, essa cavidade glenoide, ela é lateral em relação aos termos de posição e direção do nosso corpo. A cavidade glenoide é lateral, ela tem que ficar voltada para fora do meu corpo e não para o meio, né? Não voltado ali para a coluna vertebral. Tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Cavidade glenoide é lateral, voltada para fora. Tá? Tanto que se nós observarmos as duas escápulas, olha aqui, as duas cavidades glenoides estão voltadas para fora. Tá? E vamos supor que nós temos aqui no meio a minha caneta, que é a coluna vertebral. Então as cavidades glenoides estão voltadas para lateral, ok? E outra coisa que nós temos que entender é que a espinha da escápula, né, ó, que é essa elevação aqui, ela tem que ficar posterior, ela tem que ficar voltada para trás, tá? Ok? Ó. Então a espinha da escápula é posterior e cavidade glenoide é lateral, certo? Então esses são os acidentes ósseos da escápula, né, aqui numa aula prática. Agora nós vamos observar o que? Nós vamos observar a nossa clavícula, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Clavícula, tá? Clavícula, classificação da clavícula quanto à forma, é um osso alongado, ok? Alongado por quê? Porque ele apresenta características de osso longo, ou seja, teoricamente o comprimento dela deveria ser de um osso longo, porém, como esse osso não apresenta o canal medular no corpo, né, ele não é classificado como osso longo e sim como osso alongado, tá certo? Esse osso, ó, nós estamos observando a face superior desse osso aqui, tá certo? E aqui nós temos a face inferior. Então, no corpo humano, ele fica assim e não assim, ok? Ele fica assim, ó. Se você estiver observando o corpo numa vista superior, ele vai estar desse jeito e não assim, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a clavícula ela vai apresentar uma face superior e uma face inferior, ok? A face inferior, ela vai apresentar uma pequena elevaçãozinha aqui, ó. Uma pequena elevaçãozinha. Vamos mexer um pouquinho na câmera aqui para a gente ver se a gente foca. Isso, ó. Tá vendo? Essa pequena elevaçãozinha aqui, ó. Isso aqui é chamado tubérculo conoide,
tá? Aqui, ó, aqui a gente consegue observar melhor. Então, esse tubérculo conoide, ele fica na parte inferior, na parte de baixo da nossa clavícula, tá? Que é na nossa face inferior, tá? E aqui na face superior, nós temos todo o osso lisinho, ok? Além das faces, a clavícula vai apresentar duas extremidades. Essa extremidade que ela é um pouco mais arredondada, ó, tá vendo? Ela é um pouco mais arredondada, ó. Ela tem um biquinho aqui, ó, mas ela é mais arredondada, tá vendo? E essa outra extremidade aqui, ó, que ela vai ser achatada, ó, tá certo? Ela é achatada. Essa extremidade é achatada. Então, o que acontece? Essa extremidade mais arredondada aqui, ó, ela vai se articular com o externo, ok? Lá nas incisuras claviculares, que ficam nas laterais do manúbrio. E essa extremidade mais achatada, ok? Ó, tá vendo? Mais achatada. Ela vai se articular justamente com quem? Justamente com quem? Ela vai se articular com o acrômio. O acrômio da escápula. Tá vendo aqui, ó, que tem um pontinho preto, que é a faceta articular clavicular? Aqui, ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai se articular assim, ó. Tá certo? Então, essa extremidade mais achatada, eu vou chamar de extremidade acromial, porque vai se articular com quem? Com o acrômio da escápula. E essa outra extremidade, que é um pouco mais arredondada, vai se articular com o externo, não é? Então, essa extremidade eu vou chamar de extremidade external. Ok? Entre as duas extremidades, nós temos o que eu estou segurando aqui, o corpo. Tá? Então, o corpo da clavícula fica entre as duas extremidades. Tudo bem? Na face inferior, como eu já tinha mostrado para vocês, nós vamos ter uma pequena elevaçãozinha que é denominada de tubérculo conoide. E lembrando que o tubérculo conoide, ele está na face inferior da clavícula, porém, ele pertence a essa extremidade achatada, que é chamada extremidade acromial, tá certo? Então, aqui nós temos quem? Olha aqui, ó, bonitinho, o tubérculo conoide, tá ok? Além disso, cada extremidade, ó, então, isso aqui é a extremidade, certo? Tudo isso aqui é a extremidade external e toda essa aqui é a extremidade acromial. Porém, tanto na extremidade, eu vou fazer um piquezinho aqui para vocês entenderem. Aqui na extremidade acromial, que é achatada, observa que na parte mais lateral dela, eu tenho uma face lisa. Ó, eu tenho uma face lisa. E na extremidade external, que é essa arredondada aqui, ó, tá? Eu também vou ter uma parte lisa aqui, ó. Uma parte lisa. Essa parte lisa da extremidade external vai se articular com quem? Com aquela incisura clavicular que nós temos nas laterais do manúbrio. E essa face lisa da extremidade acromial vai se articular justamente com essa face lisa aqui, ó, do acrômio. Lembra? Faceta articular clavicular. E eu vou ter uma outra face lisa aqui, porque as duas, olha que legal, as duas vão se articular, ó, tá vendo? Elas se encostam aqui, ó, ok? Elas se encostam. Então vamos analisar agora como que é o nome dessa face lisa da extremidade acromial e dessa face lisa da extremidade external. Então vamos observar aqui, ó. Essa face lisa que nós temos na extremidade acromial, eu vou chamar de face articular acromial. Ok? Por quê? Porque essa face articular vai se articular justamente com quem? Com o acrômio. Com o acrômio aqui, ok? E essa face lisa, essa face articular que nós temos na extremidade external, eu vou chamar de face
articular external, ok? Então, esses são os acidentes ósseos, pessoal, que nós temos na nossa clavícula, tá? Então, mais uma vez, extremidade external, face articular external. Extremidade acromial, ó, que é mais achatada, a face articular acromial. Na face acromial, na extremidade acromial, nós vamos ter essa elevação, que é chamado tubérculo conoide, tá certo? E no meio nós temos o corpo. Automaticamente nós vamos ter a face superior e aqui a face inferior, aonde nós temos o tubérculo conoide, tá certo? Como que nós vamos reconhecer o lado da clavícula? Bom, primeira coisa que nós temos que entender, essa extremidade mais achatada, que é chamada extremidade acromial, se articula com o acrômio da escápula. Só que o acrômio da escápula, na posição anatômica, não é lateral, não fica para fora do corpo. Então, automaticamente, se eu tenho extremidade acromial que se articula com o acrômio, essa extremidade acromial tem que ser o quê? Lateral. Tem que ficar voltada para fora do nosso corpo. Tá? Então, extremidade achatada, que é a extremidade acromial, é lateral, para fora. Outra coisa que nós temos que entender, esse tubérculo conoide, ele tem sempre que ficar voltado para baixo. Se você observar a clavícula olhando ela por cima, o tubérculo conoide está aqui embaixo. Tá? E além do tubérculo conoide ter que ficar para baixo, inferiormente, ele tem que ficar posterior, tá certo? Então, olha só, tubérculo conoide, inferior e posterior. Tem que ficar voltado para trás. Então, olha só, aqui nós temos uma clavícula do lado esquerdo, como também nós temos uma escápula do lado esquerdo. Olha como é que as duas se articulam e olha como é que eu tenho aqui o tubérculo conoide aqui, ó. Tubérculo conoide, ok? Então, ele vai ficar para baixo, ó, inferior e posterior. Nunca ele vai ficar para frente. O tubérculo conoide sempre tem que ficar para baixo e para trás, né? Então, a posição anatomicamente falando correta do tubérculo conoide é infero-posterior, tá certo? Então, anotem aí como reconhecer o lado da clavícula. Extremidade acromial é lateral e o tubérculo conoide é infero-posterior, para baixo e para trás, ok? Então aqui, pessoal, como eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui no nosso cadáver, no nosso esqueleto, tá? Olha só, então aqui, ó, eu tenho as duas clavículas aqui, certo? Olha como é que elas se articulam. Então a extremidade da clavícula, que é mais arredondada, tá? Ela está se articulando nas incisuras claviculares do nosso manúbrio do externo. E as extremidades achatadas, ó, as extremidades achatadas, certo? Nós temos aqui se articulando com o acrômio. Olha aqui, ó, o acrômio da nossa escápula, tá certo? Acrômio da escápula. Olha aqui a conexão. Estão vendo a conexão aqui, ó? Então eu tenho a face articular acromial da clavícula se articulando com a faceta articular acromial do nosso acrômio aqui, ok? Então, por isso que eles formam essa cintura escapular, tá certo? Então nós temos as duas clavículas aqui na frente e posteriormente, olha aqui que legal. Eu vou virar um pouco o nosso esqueleto aqui, ó, para vocês enxergarem aqui, ó, né, ó, as duas clavículas, as duas escápulas aqui, ó, escápula esquerda e escápula direita, né? Lembra que eu falei, ó, da borda superior, ó, da borda medial? Então, aqui nós temos a borda medial e aqui nós temos a borda medial, certo? Essas duas bordas mediais estão aqui, ó, voltadas para a coluna vertebral, né, para os processos espinhosos das vértebras aqui. Tá? E aqui a gente consegue, se a gente observar de lado, olha como é que os dois ossos formam
Então, aqui a cintura escapular, ó. Aqui posteriormente nós temos a nossa escápula e anteriormente aqui, ó, nós temos a nossa clavícula. Então nós temos esses dois ossos aqui, ó, esses dois ossos formando uma cintura, estão envolvendo aqui o nosso tórax, tá certo? Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, então, nessa primeira parte, ok? Essa primeira parte de videoaula prática de ossos de membro superior, onde nós trabalhamos os ossos da cintura escapular, tanto as clavículas, quanto posteriormente as escápulas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido sobre os acidentes ósseos da nossa escápula e da nossa clavícula, ok? E desejo a vocês ótimos estudos, que vocês consigam entender, façam as suas anotações de dúvidas e deixem seus comentários no vídeo para que eu possa estar respondendo a todos aí assim que possível. Então, ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula de ossos de membro superior, parte 2, onde nós vamos trabalhar especificamente sobre o osso húmero do braço. Valeu, pessoal, até mais!